Das raízes de mãe terra elemental, abre gira a espiral. Das raízes de mãe terra elemental, abre gira a espiral. Da magia do poder do santo grau, jorra a vida universal. Da magia do Boa noite pessoal, tudo bem? Vamos então começar nossa live aqui. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Então hoje eu te convido para você vir assistir essa live muito especial que tem muito significado, né? Ela é um chamado aí para todas as mulheres que têm feridas emocionais, feridas na alma, que ainda sangram, ainda pesam, ainda incomodam. Essa semana eu me conectei muito com a grande deusa e eu recebi um chamado da nossa amada mestra Maria Madalena, essa mulher que foi uma voz, uma mulher que foi calada, silenciada, torturada, mal falada, mas uma mulher que contribuiu muito para que hoje as mulheres tenham voz, para que hoje as mulheres tenham um caminho. Essa mulher, ela foi muito mal compreendida, ela foi distorcida, a voz dela foi silenciada, mas ela ecoa, ela vibra, ela está viva no fogo alquímico de cada ventre, de cada mulher que sabe do seu poder divino, porque a vida, ela só é gerada através do ventre de uma mãe, de uma mulher. E hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo, nós vamos ir lá onde começou essa distorção toda, vamos falar, vamos desvendar os véus de Ísis, vamos trazer a verdade, né? Vamos trazer a verdade, porque já existe até, né, um ditado que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, somente através da verdade nós vamos chegar ao nosso reencontro. O reencontro com nós mesmos, desvendando os véus das ilusões, desvendando as mentiras, porque nós sabemos que aqui, neste planeta, a verdade, ela sempre foi manipulada, distorcida, corrompida. Calaram a voz das mulheres, tiraram o seu poder e até hoje nós vivemos essa realidade triste, deprimente, mas cabe a cada mulher o seu poder de dizer não, chega disso, chega de mentiras, vamos colocar cada um no seu lugar, né? Maria Madalena, ela foi uma mulher, ela tinha um poder pessoal imenso, ela era uma mestre iniciada nas altas iniciações ocultas e ela foi a 13ª discípula, só que a Igreja Católica só concedeu o seu poder depois dela ter sido muito mal falada, muito apedrejada, até prostituta ela foi dita. Ela nunca foi prostituta. Ela foi uma mulher rica de posses que financiou, que patrocinou todo o legado de Jesus na Terra. Se ela não tivesse desembolsado todos os recursos para ele, os apóstolos,
a cultura de Jesus que vocês conhecem hoje, ela não estaria aí. Ela foi a mulher que financiou o cristianismo. Ela financiou com seus recursos o cristianismo. E Jesus escolheu 12 homens e não escolheu nenhuma mulher. Estranho, né? Acho que se um dia eu puder ter uma conversa com Jesus, eu vou perguntar: Jesus, por que você não foi justo e não escolheu 6 mulheres e 6 homens? Vamos ser igualitários, né? O direito do homem e o direito da mulher. Pois então, perguntas que a gente vai ter que um dia se questionar. Ir atrás dessas informações que ainda tem perguntas aí que não foram respondidas, mas vamos focar em Maria Madalena. Maria Madalena, ela foi uma mulher incrível, uma mulher que acreditou muito na missão de Jesus, e ela esteve lado ao lado com ele, no meio de uma cultura patriarcal, uma cultura dominada por homens que temiam o poder da mulher. E até hoje a gente vive essa realidade, infelizmente. Mas as coisas estão mudando, né? Porque nós estamos na nova era, na era da tecnologia, da informação. Então só permanece na ignorância quem quer, quem se permite. No Antigo Egito, não, vamos começar do início, senão eu vou confundir vocês. Tudo começou no continente afundado, em Atlântida. Sim, Atlântida é um continente maravilhoso de luz, tecnologia. Com a chegada de alguns espíritos negativos, masculinos, foi feita uma grande conspiração para tirar toda a força e o poder da mulher, para tirar tudo que a mulher tinha e instalar a cultura patriarcal, a cultura que escraviza, que explora, a cultura que não deixa a mulher ter poder. E ali se criou as 3 instituições patriarcais: judaísmo, islamismo e o cristianismo. E com isso, a mulher foi calada, foi subjugada, foi transformada numa bonequinha do lar, uma pecinha, né, de um joguinho. Deixa a mulherzinha ali quietinha, caladinha. E toda mulher que tinha seu poder mediúnico, seu poder ancestral, toca na fogueira, enforca, queima, tortura, mutila. Se cada bruxa, cada mulher despertar hoje e ver o grande plano que foi criado, nós teremos uma revolução. Mas não uma revolução com guerras, com ignorância. Uma revolução silenciosa. Uma revolução onde a mulher recupera o seu poder e assume o seu trono. Mulheres, assumam o seu trono. Assumam o seu papel de destaque, de protagonismo. Não deixem mais nada oprimirem vocês. Então, hoje eu estou aqui como uma voz, como uma portadora da luz. Hoje, eu estou representando essa amada mestra para trazer para vocês que todas as feridas que sangram do feminino que foi corrompido, que foi distorcido, que foi sufocado, elas podem ser curadas através de um resgate, de um caminho, de reencontro com a sua essência sagrada. Porque as mulheres na antiguidade, elas eram sagradas. A mulher, ela sempre teve dons. Ela tem a conexão da intuição, do amor, o amor divino que brota no seu coração. E todas as mulheres deveriam parar e se perguntar: eu estou sabendo me dar
todo o meu valor? Eu estou enxergando todo o meu valor? Ou eu estou seguindo narrativas, falsas construções? Será que no coração de cada mulher existe a sabedoria do quanto ela tem de poder? A nossa história, ela traz feridas que estão abertas ainda e que ecoam no inconsciente coletivo. Nós mulheres fomos muito subjugadas, maltratadas, manipuladas, e essas feridas ainda estão abertas, precisando de cura, precisando de acolhimento, precisando de resgate. Então, eu estou lançando aqui uma terapia que eu recebi através de um chamado da Mestra Madalena para que cada mulher que carrega dentro de si feridas emocionais que ainda pesam, que ainda doem, feridas de rejeição, de humilhação, de abandono, de exposição, feridas de traição, que elas possam se sentir acolhidas, se sentir amparadas nesse processo terapêutico. O caminho das rosas, ele é um caminho de resgate ao feminino sagrado, que foi corrompido, para trazer o resgate da força da deusa, da força da mãe, a mãe que gera, porque sem o ventre de uma mulher não há vida na terra. Então, esse resgate é um resgate para cada um se fazer, e também para os homens se questionarem o que nós fizemos com as mulheres, o que nós fizemos com as mulheres que nos deram a vida, que sangraram para a gente vir. Porque se uma mulher não sangrar, você não nasce. Então, vamos parar um pouquinho, colocar o dedo na consciência e ver. A gente está precisando de uma reforma. A gente está precisando de uma desconstrução dessa cultura patriarcal, dessa cultura que coloca o Deus, o Pai, o Filho e tira a mulher. Onde está a mulher na oração? Onde está? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E cadê a mulher? Morreu, sumiu, foi abduzida. Gente, eu acho que nós estamos precisando de reflexões, que cada um hoje, que está assistindo essa live e que vai assistir depois os vídeos, possa colocar o dedo na consciência e pensar assim: onde que nós erramos? Onde nós nos perdemos no caminho? Para poder reconstruir a nossa história, nós precisamos voltar no passado e ver onde tudo começou. Será que Eva foi feita da costela do Adão? Por quê? A Eva era tão inferior assim ao Adão? Não, claro que não. E quem acredita ainda nessas historinhas para boi dormir? Quem ainda acredita nisso hoje? Com a tecnologia, com toda a informação que se tem, com as IAs aí dando tudo de mão beijada, quem ainda acredita que uma mulher foi feita de uma costela? Me diz, alguém ainda acredita nisso? Alguém ainda tá dormindo na idade da pedra para achar que uma mulher foi feita de uma costela? Gente, vamos começar a falar a verdade? Acho que tá na hora, né? Tá na hora da gente parar com as historinhas pra boizinho dormir, pra vaquinha dormir. Tá na hora da gente sair do jardim de infância e assumir os nossos erros. Tá na hora. Se a gente quer ter um mundo melhor, se a gente quer construir uma nova terra, tá na hora da gente acertar os pontos. Tá na hora da gente curar as feridas. Mas a gente só vai curar com verdade. Se eu criar uma história aqui e falar que o chapeuzinho vermelho é o anjinho e o lobo é o lobo, ok. E se eu distorcer os papéis?
E se a Chapeuzinho Vermelha for o lobo e o lobo for a Chapeuzinha Vermelha? São narrativas. Quem conta a história, conta do jeito que quer. E você acredita se você quer. Porque no mundo do marketing, conta uma mentira quem quer. Acredita quem quer. E aí? No meio de meias verdades, de manipulações, de distorções, eu acredito no que eu quero. Se eu contar aqui que 6 mais 6 é 12, você pode acreditar, mas se eu falar que 6 mais 6 é 13 e insistir, se você não for lá e não contar que 6 mais 6 é 12, você vai acreditar que 6 mais 6 é 13. Entende? Que uma história mal contada e dita muitas vezes, ela se torna verdade? Então vamos parar para começar a pensar por nós mesmos, né? É muito fácil eu chegar e eu contar muitas histórias. E se você não se questionar, você vai ser sempre manipulado. É assim que se cria as manipulações, as distorções e as ilusões. Então, essa terapia, ela tem como objetivo trazer o resgate do feminino sagrado, o resgate para cada mulher que sente dentro do seu coração feridas abertas, feridas que ecoam, feridas que estão pedindo inconscientemente por cura, por libertação. Maria Madalena, ela foi um pilar de força, de luz, e ela ainda existe, e ela está dentro do coração de cada um que acredita que a mulher, ela é sagrada, que a mulher, ela é necessária. Se a gente tirasse as mulheres do mundo, será que os homens seriam felizes só com eles? Já imaginou um mundo só de homens? Então, vamos começar a reconstruir a nossa história. Reconstruindo é iniciar, é fazer um reset. É dizer, agora a gente vai recomeçar pelo certo, pelo justo, pelo correto. Para ter um equilíbrio aqui na Terra entre o feminino e o masculino, somente a gente reconstruindo e trazendo a verdade à tona, distorcendo e desvendando todos os véus de ilusões que criaram. A cultura patriarcal escravizou a mulher. Isso é um fato. Acredite quem quiser. A gente vai respeitar o viés de religiões? Vai. Mas a gente sabe que religiões são doutrinações. Quando eu quero te doutrinar, quando eu quero que você pense da forma que eu quero que você pense, eu crio uma doutrina. E você vai seguir à risca, sem se questionar. E você vai ficar cego. E você vai se tornar manipulado. E é assim que funciona. Então, pessoal, além das religiões, existe a fonte. A fonte que tudo cria. E essa fonte, ela não tem sexo. Tanto é que ela criou o homem e a mulher. É a força primordial, a criação. Se a gente puder dizer que ela tem um sexo, ela seria pai e mãe. Mas ela não seria apenas pai. Porque só o pai não cria nada. Já viram um pai reproduzir? Alguém já viu um pai reproduzir um filho sem o óvulo da mamãe? Não, não existe. Não existe. Então, por que a mulher sempre tem que estar ali escondida? Por que a mulher tem que ser da costela? Da costela ainda. Gente, quem é que inventou isso? Alguém muito inteligente. Alguém que quis doutrinar as pessoas. E não importa quem seja. Importa que chegou a hora da verdade. Chegou a hora da gente falar a verdade. O que é a costela? Gente, a costela é o DNA, tá? O DNA divino. O DNA que foi manipulado e que está desativado dentro de você. É isso. É exatamente isso. Tá? Um dia a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. Hoje não é o dia para isso. Apenas a gente vai dizer aqui que existe um caminho de resgate para todas as mulheres que sofreram e que ainda sofrem as dores do seu feminino machucado. Então,
eu convido vocês a participar. Essa terapia, ela é autoral, ela é individual, ela é online, ela tem 2 formatos. Ela tem um formato de 30 minutos e um formato de 1 hora, com 2 tipos de valores. E depois ela ainda vai ter uma sequência que vai ser uma terapia coletiva. Então hoje eu estou lançando oficialmente aqui nessa live essa terapia maravilhosa, com inspiração da nossa amada mestra Madalena, que foi essa mulher que foi um pilar de força, de amor, que trouxe o resgate da mulher, o resgate do poder feminino que estava sendo corrompido, distorcido e varrido da terra, porque não queriam que a mulher existisse, apenas parisse. Parisse e desse um pouquinho de prazer, né? Acho que era isso a ideia. Mas, né, como a mulher é muito mais do que isso, nós sabemos, né, de toda a importância que tem uma mulher, né? Você só vem ao mundo através de uma mulher. Então, para todas as mulheres que sentem dentro de si feridas de rejeição, de humilhação, de traição, de exposição e principalmente do seu sagrado feminino, está aberto esse convite para esse caminho terapêutico, onde nós iremos com muito acolhimento, muita empatia, respeito, integridade, seriedade e principalmente sigilo nas minhas terapias, o que as pessoas expõem ficam ali. Não existe motivo para ser espalhado nada, é os seus segredos, é o seu coração que está sendo aberto ali. Então fica esse convite para você se permitir caminhar no caminho das rosas de Mestra Madalena, um caminho de cura, de alquimia, pois a Mestra Madalena, ela foi todos os conhecimentos que Jesus teve, ele repassou para ela. Inclusive, a primeira pessoa que após a ressurreição dele, ele contatou foi ela. E ela foi a única mulher que ficou quando todos partiram. Ela foi a única mulher que ficou ali. Então, ela é muito mais do que um legado. Ela é a voz feminina que habita dentro de cada um. Porque todos nós, independentemente do nosso sexo, se eu sou homem ou sou mulher, eu tenho a energia Yin e Yang, a energia de Deus e da deusa. Todos nós. Por isso que algumas pessoas têm um sexo, mas apresentam às vezes uma força do outro. Se eu tiver minha energia Yang mais forte, eu sou uma mulher mais masculina. Se eu tiver minha energia Yin mais forte, eu sou uma mulher mais feminina. E vice-versa. Tem homens que são mais femininos, porque eles têm energia Yin mais forte. E ao contrário, isso não tem nada a ver com homossexualidade, isso tem a ver com grau de gênero, intensidade de gênero. É um assunto que é bem interessante até estudarem para poder entenderem, às vezes, até o porquê de eu ser assim. Por que às vezes eu sou um homem mais delicado ou sou um homem mais agressivo? Por que eu sou uma mulher mais delicada ou por que eu sou uma mulher mais agressiva? Depende das suas energias. Porque o universo é composto de Yin e Yang. E as duas se entrelaçam num infinito cósmico. Então, todos nós temos energia masculina e feminina dentro da gente. Existem feridas também em homens? Claro que existem. Porque no meio de tudo isso, todos se feriram. Todos, né? Não tem como. Quando você tira a força da mulher do mundo, você também se fere. Tem uma frase que ela é muito profunda. Na guerra ninguém ganha. Ninguém ganha. Porque quando a gente faz uma guerra, todos perdem. Todos perdem. Todo mundo vai ter dívidas, vai ter resgates para fazer. Então, o caminho da paz, ele é um caminho mais difícil. Mas a gente só constrói a paz com a verdade. A gente não consegue construir a paz em cima de dores que ainda ecoam, de feridas que ainda sangram
de mulheres que foram torturadas, queimadas, mutiladas e que ainda são, porque isso não acabou. Nós sabemos que a cada 1 minuto uma mulher é estuprada, agredida, silenciada. A gente sabe que hoje no Oriente Médio as mulheres pouco avançaram, as mulheres têm que andar de burcas, as mulheres têm que pedir permissão para o marido para tudo, mulheres não podiam estudar até pouco tempo. Faz menos de 100 anos que nós podemos fazer uma faculdade, podemos votar, podemos dirigir, podemos assumir papéis de destaque. Mas antigamente não era assim. Isso foi corrompido, isso foi manipulado. Antigamente a mulher, ela tinha muito poder, muito poder. Mas um dia o homem temeu o poder da mulher, se uniu com outros homens e fizeram o que fizeram. E agora chegou o momento da gente corrigir tudo o que foi feito. Algumas coisas precisam ainda vir à tona, mas tudo tem seu tempo. Muitas verdades virão, muitas revelações, pois o Apocalipse, ele é um período de revelações. É onde a verdade começa a surgir e as máscaras começam a cair. E todo lobo na pele de cordeiro vai ter que deixar a sua máscara cair, porque não vai ter como sustentar. Essa é a verdade. Ninguém com alta frequência, com as energias que estão vindo, vai conseguir sustentar suas máscaras por muito tempo. Elas cairão de uma forma ou de outra. Então, pessoal, essa terapia, ela é um chamado da nossa amada Mestra Madalena para todas as pessoas que estão sentindo no seu coração que existe feridas abertas, pedindo socorro, pedindo luz, pedindo cura. Fica aqui hoje um convite muito especial para você se permitir conhecer o Caminho das Rosas. Quem assistiu essa live até o fim vai ganhar um desconto especial para poder iniciar sua trajetória. Elas são terapias individuais, é um processo terapêutico. A terapia, ela não é milagre, ela é um processo onde o terapeuta contribui com 50% e você com 50%. É um combo, é uma união de duas forças que vão trilhar um caminho de cura, um caminho de alto amor, porque a gente só consegue evoluir, expandir, se libertar das feridas que nos amarram quando a gente começa a trilhar o próprio caminho interno de se auto-amar, de perdoar, de libertar essas dores. Ninguém consegue ser feliz com outra pessoa enquanto não está curado, não está bem consigo mesmo, porque aquela falta vai gerar as dependências emocionais. O que é uma dependência emocional? É quando eu estou carente, quando eu estou com dores, eu estou com bloqueios. Eu não tive o apoio do pai, da mãe, eu fui manipulado, eu fui agredido, eu fui ferido, o meu coração não está bom. Aí eu vou me unir com outra pessoa que também está nessa postura de não estar bem. Vão ser duas pessoas se machucando ali. Nenhum está bem. Então, por isso que é tão importante o caminho da autocura, o caminho de você estar pleno, de você estar revigorado com você mesmo para poder somar com outra pessoa. Aí que a gente constrói novos relacionamentos, relacionamentos bons, relacionamentos que os dois crescem, porque onde um não está bem, ele vai puxar o outro para baixo e vice-versa. Por isso que é tão importante a gente fazer esse caminho. E esse caminho é solitário. A gente vai ter que enfrentar ele.
enfrentar as nossas sombras, os nossos medos, os nossos traumas, ir naquelas feridas. É necessário para a gente libertar isso, liberar essa dor, e transmutar. O que é transmutar? É transformar algo ruim em algo bom. Você pode transmutar a sua pior dor em seu maior poder. E eu sei esse caminho. E ele é um caminho que você só descobre na minha terapia. Não vai ser revelado em live, não vai ser revelado em carrossel, em post. Ele é um caminho individual entre eu e você. Ali, quando a gente for olhar para tudo que está dentro de você, do seu coração, pedindo luz, pedindo cura, pedindo libertação. Ele não é um caminho de ego, um caminho onde nós iremos julgar, condenar. Ele é um caminho de acolhimento. Porque muitas vezes a gente tem tanto medo de expor nossas fraquezas que a gente mente para nós mesmos que não temos aquilo. Só que aquilo ali tá ali pedindo socorro. No seu inconsciente, aquela dor está pedindo. Mas às vezes o seu ego não quer deixar você ver. Enquanto você nega, você carrega. Você só liberta quando você aceita e integra essa luz dentro de você. Esse é o processo alquímico. É um processo de integração da sua sombra em luz. Só que esse processo, ele tem um caminho. E esse caminho você só descobre fazendo a minha terapia. Ele é um caminho que ele tem um passo a passo. Ele tem todo um roteiro. E você consegue se libertar de qualquer dor. Se você tiver o propósito de realmente se curar. Não é mágica, não é milagre. É simplesmente você tomar uma decisão de se curar, de se libertar e de aceitar aquelas situações. Porque não tem outra escolha, não tem outro caminho. As dores que você passou, elas tinham algo a lhe ensinar. Toda dor é um ensinamento. Porque aqui nesse planeta denso de 3D, que é a Terra, a gente aprende por dois caminhos, pelo amor ou pela dor. Dificilmente a gente escolhe o caminho do amor. A gente, na maioria das vezes, escolhe o da dor. Porque nós não fomos ensinados a amar. Nós não fomos ensinados a ter todo o nosso potencial. Nós fomos doutrinados para ser muito menos do que nós somos. Nosso problema, ele é um problema muito complexo de educação, de doutrinação, de vários fatores. Mas nós estamos evoluindo, estamos avançando. A gente está aí com a tecnologia, com o conhecimento a todo vapor. Só que também é preciso tomar cuidado, porque existe muita mentira no meio de tudo isso. Então, que você comece a trabalhar a sua maestria, que você comece a trabalhar dentro de você o poder de se questionar. A é realmente A? Ou A pode ser B? Comece a se questionar. Comece a fazer perguntas para você. Observe o seu olhar observador. Não aceite tudo sem questionar. Este é um dos maiores erros da humanidade, aceitar tudo sem questionar. É aí que ocorrem as grandes manipulações, doutrinações e controle. Pessoal, por hoje é isso. Então está lançada a terapia do Caminho das Rosas, o encontro do sagrado feminino, o encontro do amor divino que existe dentro de cada um de nós, através dos ensinamentos, da inspiração da Mestra Madalena. Este é um chamado para todos aqueles que sentem que existem dores a serem curadas e liberadas. Fica aqui esse chamado. Me chama no direct, me chama no WhatsApp, profissional que está aqui. Eu estou com uma secretária agora
e a Vivian, ela vai me ajudar, me dar um suporte. Se eu não conseguir conversar com as pessoas, ela vai estar conversando. Também eu tenho um outro rapaz que é um querido, que ele me ajuda muito, um gestor de tráfego. Então a gente está aí, né, com o nosso trabalho a todo vapor para trazer todas as nossas terapias para vocês estarem se curando, procurando ajuda, procurando um caminho de libertação, de renovação e o poder alquímico da transmutação. E esse caminho você só encontra percorrendo essa jornada comigo nas terapias. Então, eu espero vocês. Obrigada. Ó, o Lucas tá aqui, Shirley, Clisneis, não sei se eu li certo, Clisneis, Luciana. Obrigada pela participação. Foi um prazer e até o próximo encontro aqui.